Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer com vocês aqui um pouco dos resultados do Banco BMG, um banco que eu invisto na minha carteira pública de investimentos, e eu quero trazer para vocês aqui qual particularmente é a minha perspectiva, o que eu achei sobre tudo isso, e claro, nós vamos passar de uma forma bem breve sobre todo aqui o resultado e se foi um trimestre lucrativo ou não. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para minha tela, eu quero primeiro agradecer pelos 864 inscritos, agradeço muito a todos vocês que têm acompanhado o canal. Eu também acabei de lançar um vídeo que eu falo aqui sobre um pouco do conflito de interesse que está havendo na Suno com a HCTR e o que há de mais assim importante sobre a notícia que nós tivemos hoje, sobre a busca e apreensão que a Suno acabou sofrendo, mas claro, eu vou deixar aqui no card se vocês tiverem interesse em ter um pouco de conhecimento a respeito do que anda acontecendo. Mas, sem mais delongas, vamos direto aqui para os destaques do Banco BMG para esse trimestre, e aqui eles colocam que eles atingiram 12 milhões e 300 mil clientes, um crescimento de 35% nesses últimos 12 meses. E aí, claro, eles consideram aqui a metodologia do Bacen, do Banco Central, e eles colocam que eles têm, de total de clientes, 57% deles possuem produtos de crédito. Então, o que eles querem dizer aqui? Olha, nós abrimos diversas contas. De todas essas contas que nós abrimos, 57% delas as pessoas se mantêm no banco e têm algum produto financeiro lá dentro. Então, pode ser desde uma conta salário, pode ser talvez um empréstimo ou outro tipo de produto financeiro lá dentro. Bem, isso é bastante interessante, mostra que bastante dos clientes que abrem conta acabam se fidelizando ao banco. Aí eles colocam aqui que eles estão engajados no cliente, que eles aumentam em 30% a quantidade de contas nos últimos 12 meses, atingindo 8,2 milhões de contas digitais. E aí ele coloca aqui que o volume transacionado em cartões ultrapassou 2,6 bilhões apenas nesses 3 meses. E eles colocam aqui algumas outras coisas a respeito da emissão de letras financeiras, de debêntures, enfim, tudo isso aqui a gente pode falar mais para frente, mas o destaque mais interessante ainda está por vir. Eles colocam aqui que eles evoluem no planejamento de fortalecer o braço de seguros, que é a BMG Seguro. Basicamente, aqui eu já tratei em alguns outros vídeos, que isso aqui para mim é uma das coisas mais interessantes que o BMG pode trazer para dentro do seu balanço. Por quê? Se nós olharmos para grandes bancos, principalmente aqui o Bradesco, nós sabemos que o Bradesco ele tem um braço muito forte de seguro. E claro, nós temos também o Banco do Brasil, que tem um spin-off, que ele se desgrudou da parte do Banco Brasil Seguros, que é a BBSE. E sabendo que existem em todos os grandes bancos uma forte evolução do seu rendimento, de toda a questão financeira por conta de um braço de seguro, eu achei muito interessante nós voltarmos com a BMG seguradora. Havia ali atrás uma parte que é a WIS, que é uma seguradora também listada em bolsa, que tinha uma parte ali do BMG Seguros, mas isso foi recomprado e hoje o BMG ele tem a totalidade praticamente disso. Então ele coloca aqui que eles concluíram a criação da BMG Seguridade e a aquisição de 60% da BMG Seguradora. E aí eles estabelecem ainda um acordo de co-seguro entre a BMG Seguro e a Generali na proporção de 40% e 60% respectivamente para todos os produtos distribuídos nos canais BMG, ou seja, a Generali vai usar os canais aqui do BMG e uma parte desse lucro vai ficar com a Generali e uma outra parte com o BMG, considerando que o canal pelo qual aquele cliente, aquele correntista conseguiu esse seguro foi por meio do Banco BMG. Agora, eles colocam aqui algumas outras coisas interessantes que eles fizeram aqui uma oferta de produtos em janeiro de 2023, ou seja, nós não vamos ter o resultado disso neste trimestre, nós vamos ter a partir do primeiro trimestre de 2023 aqui o resultado disso, que eles lançaram um consórcio de imóveis, de automóveis e de motos nos canais físicos deles. E aí eles colocam aqui uma questão também de startup, que eles têm alguns outros planos também empresariais de integridade e contra a corrupção. Claro, é muito importante que haja isso dentro de um banco, afinal de contas, nós sabemos quão danoso pode ser um esquema de corrupção dentro de uma empresa e o quanto isso pode atingi-la. Seguindo mais um pouco, aqui eles colocam que a carteira de crédito total atingiu 23 bilhões, representando um aumento de 49% nos últimos 12 meses. Ou seja, se nós pegarmos o que aconteceu até o quarto trimestre de 2021 e aquilo que foi concretizado no quarto trimestre de 2022, nós tivemos um aumento
aumento de quase 50% da carteira de crédito, então é bastante interessante. O que eu gostei também é que a margem financeira líquida atingiu 1 bilhão e 68 milhões de reais, um crescimento de 19% em relação a ano contra ano. O lucro líquido apenas para o quarto trimestre ficou aqui em 73 milhões de reais e o retorno sobre o patrimônio líquido médio, ou seja, quanto que efetivamente você coloca lá de dinheiro e quanto aquilo retorna, está na casa de 7,7 ao ano. Considerar todo o período aqui de 2022, ou seja, quanto que o banco efetivamente conseguiu lucrar com as suas operações, isso ficou na casa dos 226 milhões de reais. Eles colocam aqui um aumento no patrimônio líquido, colocam aqui algumas questões de índice de Basileia também bastante interessantes. Agora, não vamos confundir uma coisa aqui que eu acho bastante interessante. Essa aprovação de JCP de 73 milhões de aproximadamente aqui 10 centavos e alguns quebradinhos de JCP, eles já foram anunciados. Então, assim, se você tinha posição acionária até ali dezembro de 2022, você vai estar apto a receber isso aqui. Tanto é que eles colocam o seguinte, que esse valor ele será pago aqui em 16 de fevereiro de 2023, ou seja, daqui 2 dias esse dinheiro vai cair na nossa conta, considerando aquele valor lá atrás. E o mais interessante para que a gente fique de olho é que em relação ao yield, para o ano de 2022 nós tivemos 16,7% de retorno neste ano, então achei muito interessante que é um banco que é um pouco fora do radar, com uma cotação bastante defasada, mas que tem entregado para os seus acionistas um yield bastante interessante. E eles colocam que a partir de 2023 o pagamento de proventos passará a ser trimestral, ou seja, nós vamos receber proventos pelo menos 4 vezes ao ano. Outro ponto que deve ser bastante ressaltado, e inclusive aqui na DRE deles é bastante possível você entender isso, que por mais que nós tenhamos um lucro líquido bastante robusto aqui, comparado ao quarto trimestre de 2021, nós tivemos um aumento aqui na casa de 50%. No entanto, se pegarmos aqui, eu vou até mudar de cor para que a gente possa enxergar isso de uma forma mais fidedigna aqui. Olhando para 2022 e 2021, nós tivemos uma redução no lucro na casa aqui de 16,6%. Então, nós temos que ficar de olho aqui os motivos pelos quais isso aconteceu e, principalmente, ter sempre em mente que, por mais que não haja uma linha tão retilínea nos lucros, porque nós dependemos muito de um cenário macroeconômico para a gente conseguir efetivamente ter uma concessão de crédito mais segura, uma economia mais pujante. Então, considerando esses aspectos e também considerando que 2022 foi um ano bastante desafiador, manter lucros, ainda que abaixo daquilo que tinha sido projetado, ou pelo menos daquilo que tinha sido em 2021, ainda assim é um lucro interessante, ainda assim eu considero que o banco está bastante saudável. É normal de ano para ano a gente ter algumas oscilações nesse ponto. Mas é interessante também a gente notar que o banco continua trazendo um lucro bastante interessante. Seguindo um pouco aqui, eu vou passar de uma forma bem rápida por tudo isso aqui. Eles têm uma questão phygital, basicamente aqui eles estão tentando unir o físico com o espaço digital. Então eles contam muito ainda com lojas Help, que basicamente são lojas ali da BMG, são centros de apoio do BMG, que você consegue de uma forma física, presencialmente ir lá e resolver algumas questões que são muito importantes para o cliente. E é claro, considerando que o BMG tem toda uma questão relacionada ali à perspectiva do cliente, a uma melhor experiência do cliente nas plataformas que eles têm e tudo mais, é importante a gente ter essa noção de que o BMG dentro da loja física ele pode trazer esse aspecto mais próximo para o seu cliente. Mas eu quero pular aqui para algumas outras partes, especialmente para a BMG Seguridade, que eles colocam que em agosto eles fizeram uma reorganização societária. Aí a gente entende aqui, o Banco BMG hoje possui 100% da BMG Seguridade. E aí tem a BMG Participação em Seguros, que eles têm 60%, e outras 40% com a corretora de seguros na BMG Participações, na BMG Seguros. Então aqui tem, dentro de uma reorganização societária, é interessante, por mais que a gente não entenda essa parte aqui de baixo, que o importante é o BMG ele tem 100% da seguridade de tudo aquilo que está dentro do banco. Então, isso daqui é o importante para a gente. Olhando aqui para alguns números, eles trazem aqui para a gente o que aconteceu. Eles colocam que esse segmento de negócio, ou seja, a parte de seguros, tem alto potencial de ativação, fidelização e rentabilização dos clientes. Eles colocam que a carteira de seguros alcançou 4 milhões de clientes e objetos contratados, com aumento de 23% em relação ao quarto trimestre do ano passado.
E aí coloca aqui que, enfim, mostra por que foi impulsionado, ou por que isso foi tão interessante para o banco. Eles colocam aqui que foram emitidos 207 milhões de prêmios, também um aumento na casa de 28%, e isso, claro, tem uma participação importante nos lucros que nós temos no final aqui na ponta, que seria a nossa. E aí eles colocam que a emissão de prêmios gera uma receita de comissão aqui para a BMG, que apresenta um resultado indireto para o BMG de 4,6 milhões apenas neste quarto trimestre de 2022. E eles colocam que no ano de 2022 nós tivemos alguma coisa na casa de 28 milhões de reais. Então, se considerarmos que essa questão do BMG Seguro vai começar a efetivamente vir para o balanço no ano de 2023, é interessante a gente já contabilizar pelo menos um certo valor a mais, considerando 28 milhões a mais de lucro nesse valor todo que nós já conseguimos alcançar. É interessante, claro, você ter sempre em mente que quando você precisa fazer um investimento em alguma coisa, fazer a compra aqui da BMG Seguros e ter toda essa reorganização societária, isso envolve um gasto, isso envolve um custo e, consequentemente, isso foi refletido ali nas despesas operacionais do banco. No entanto, chegando aqui para uma parte ainda interessante sobre a BMG Seguradora e a BMG Seguros, eles colocam aqui que o banco adquiriu 60% da BMG Seguradora, que foi aquilo que eu comentei na reorganização societária, e eles colocam aqui que no quarto trimestre de 2022, a BMG Seguradora atingiu um resultado patrimonial de 1,9 milhão de reais. Agora, aqui na parte de BMG Seguros, eles colocam aqui que no ano de 2022 foram emitidos 355 milhões de prêmios, e tudo isso aqui em comparação com o ano anterior, houve um crescimento de 109%. Então, isso aqui é bastante coisa. Por fim, eu quero trazer aqui para vocês o que eles colocam de perspectivas daquilo que foi alcançado, daquilo que não foi alcançado. Tá aqui no final, pronto, a gente já pode chegar aqui no guidance do que eles tinham projetado para esse ano de 2022. Então, é interessante olhar o seguinte: a carteira de crédito eles queriam crescer de 17% a 21%, e eles cresceram 49%, ou seja, entregaram muito mais daquilo que eles tinham prometido. A margem financeira deles, por outro lado, ficou abaixo daquilo que foi projetado. Então, é interessante a gente notar e até ficar bastante de olho nisso, que assim, a carteira de crédito cresceu, mas por que a margem financeira não? Então é interessante a gente ter toda essa noção, quando a gente for investir no banco, de que por mais que você tenha um crescimento muito robusto de um lado, talvez isso não se reflita na sua margem financeira. Aqui também é interessante olhar que o PDD, ou seja, a provisão para devedores duvidosos, ficou acima daquilo que era projetado para o banco. Ficou aqui mais ou menos em 100 milhões, 90 milhões na verdade, a mais aqui. O custo também com comissões ficou abaixo do esperado, isso é bom para a gente, por um lado, porque isso tira um pouco de gastos do banco. Agora, o que eu acho interessante? Que o resultado das investidas era para ficar entre 70 e 90, ficou em 95. Então, o banco trouxe sim um resultado bastante interessante para os seus investidores ao longo do prazo. Por fim, trazendo vocês aqui para mim, quero agradecer por terem acompanhado todo esse balanço aqui do BMG. É interessante, claro, a gente sempre notar que o banco ele tem evoluído a sua lucratividade. No entanto, a gente tem que sempre ficar de olho naquilo que é projetado para o banco e aquilo que ele consegue cumprir. Efetivamente, nós estávamos sempre numa linha ali de mais ou menos uns 50 a 55 milhões de lucro por trimestre. E nós tivemos nesse um aumento ali na casa dos seus 73 milhões. Muito disso foi impulsionado por conta que nós tivemos ali no segundo trimestre do ano de 2022 a liberação do LOAS, que é um benefício previdenciário, e com certeza isso impulsionou muito. Tanto é que nós temos nos gráficos aqui deles um aumento bastante robusto. Eu vou até trazer vocês aqui para a tela para que a gente possa enxergar isso aqui de novo. Olhando aqui para o terceiro trimestre, ou melhor, para o segundo trimestre, nós tivemos um aumento aqui muito grande na originação, ou seja, aqui nós tivemos a questão do LOAS que eu comentei com vocês, e isso trouxe um ganho muito interessante para o banco. E claro, considerando que essas contas elas foram criadas, elas foram aumentadas, isso gera para o banco uma recorrência nos seus clientes, isso é bastante interessante de se notar também. Para finalizar toda essa análise aqui do resultado, eu quero trazer aqui com vocês um fato relevante que saiu junto com todo o resultado que o banco lançou. Eles disseram aqui que por conta de alguma resolução da CVM, eles dizem que eles optaram por descontinuar as perspectivas para 2023.
Ou seja, lá atrás, no dia 30 de março de 2021, eles tinham perspectivas para o ano de 2023, considerando todo um crescimento da sua carteira, todo um crescimento do seu lucro, e eles disseram que eles preferem descontinuar essas perspectivas por conta de incertezas no cenário macroeconômico. Ou seja, trazendo vocês aqui para mim, o que eles estão querendo dizer efetivamente com tudo isso? Que, basicamente, eles tinham em 2021 um cenário, e esse cenário ele se desconstruiu efetivamente, e nós não temos como dizer que aquela perspectiva lançada em 2021 vai conseguir ser concretizada em 2023, até porque muito do cenário macro e microeconômico ele se alterou de forma drástica, e considerando essa alteração que nós tivemos, eles não têm como dar um guidance do que vai acontecer em 2023. Talvez no futuro eles consigam assim trazer basicamente o que eles querem fazer para o ano de 2023, mas nós já temos uma noção, basicamente aqui pelos resultados deles, que eles vão focar muito na originação de clientes, especialmente na parte do consignado, onde eles são muito fortes e tem uma inadimplência bastante baixa. Também eles estão apostando dentro do BMG Seguros e finalmente eles estão apostando numa questão digital, ou seja, aquela questão do digital com o físico, levando, claro, as suas lojas Help, Granito, enfim, outras tantas lojas aqui que eles consideram que são importantes para toda a sua operação. E levando tudo isso em conta, a nossa perspectiva individual do que vai acontecer com o banco para 2023 é muito peculiar e eu particularmente considero que essa nova margem ali na casa dos seus 70 milhões até 80 milhões de lucro por trimestre vai ser a nova realidade do Banco BMG, considerando as minhas perspectivas e considerando outros números aqui que o banco apresentou e que foram por mim analisados durante esse balanço. Bem, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu torço aqui para que isso tenha trazido uma informação relevante para que você invista ou não no banco, para que você tome uma decisão de investimento baseada no racional. E finalmente eu te peço para que você se inscreva aqui no canal, estamos quase chegando aqui à meta dos 1000 inscritos e quando eu alcançar a monetização do canal, eu tenho um compromisso aqui com vocês de que todo final de ano eu vou abrir meus números aqui com vocês e lá no Instagram, no @método de investimento, eu vou abrir uma caixinha onde nós vamos decidir juntos para onde esse dinheiro vai ser doado, tá certo? Então, conto com a sua inscrição, com o seu curtir e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!